Espero que todos estejam aí vendo. Ok? Vamos lá. Bom, muito bem. O título aí é Inovar na Educação e Engenharia, a Engenharia para a Paz. A engenharia é a profissão que causa maiores transformações no nosso planeta. Moldamos o mundo todo dia e para nós essa tarefa nunca se encerra. Será que estamos cientes da real dimensão do impacto que causamos na humanidade? Os engenheiros concebem, projetam e, enquanto projetam, inovam, implementam e, finalmente, operam infinidade de empreendimentos. Criamos dispositivos que agregam imensa qualidade de vida ao ser humano e estenderam a expectativa de vida como nenhuma outra profissão. Mas, ao fazer isso, tínhamos a real consciência do prejuízo imposto ao planeta? Nossas usinas hidrelétricas foram responsáveis pela extinção de boa parte da fauna e da flora. Nossos veículos, que era a solução dos problemas de transportes, tornaram-se um problema a ser resolvido. Estamos agora evoluindo na mobilidade elétrica e, outra vez, estamos cegos sob o impacto dessa inovação. O lítio é a nossa salvação para as baterias. No entanto, as maiores reservas estão na Bolívia e são extraídas em condições subhumanas. Operários, se pudermos assim chamá-los, extraem este minério em minas a céu aberto sem os devidos equipamentos de proteção individual. O mesmo ocorre com as commodities ligadas à produção de componentes eletrônicos. Veja o tântalo, componente fundamental na produção de capacitores especiais. As grandes reservas de tântalo estão na África, mais precisamente no Congo, cujas mineradoras praticam condições escravagistas aos seus operários. O celular que aparece na imagem é o dispositivo mais emblemático da nossa era e utiliza esses dois minérios na sua confecção. Em alguns casos é símbolo de status, que nos leva a refletir. De posse da informação que acabamos de discutir, eu pergunto, se existisse uma métrica de ética e humanidade aplicada a produções de celulares, que nota daríamos? Por isso, somos obrigados a perguntar se nós, engenheiros, somos agentes da felicidade ou um instrumento da escravidão. O cenário que se apresenta nesse início de década não vislumbra a evolução sensível do ser humano na solução dos problemas apresentados. Se não vejamos, vamos analisar como exemplo o Estado americano, ou seja, a maior economia do planeta. A presença de um ser humano na sua condução, de nome Donald Trump, na presidência daquele país, que não crê na ciência, que é imoral, sem valores, que favorece o racismo, levou a Scientific American a se envolver pela primeira vez em sua existência de 175 anos com a política ao apresentar o editorial se posicionando a favor do candidato de oposição Joe Biden, uma revista científica. Uma outra, o mesmo ocorreu com a mais respeitada revista científica de medicina, a New English Journal of Medicine, New England, que pela primeira vez em seus 208 anos, fez também um editorial se posicionando em relação à candidatura à presidência de um país, ao apoiar também Joe Biden na corrida presidencial.
Essas duas manifestações mostram a preocupação dos engenheiros e dos cientistas na sustentabilidade do planeta. Essas duas revistas retratam isso. Os cientistas mais famosos, mais produtivos, os engenheiros publicam nessas duas revistas. Né? Na outra são os médicos, que também aparecem engenheiros como coautores. Preocupa-nos também dirigentes máximos de vários países, incluindo da América Latina, que manifestam posturas negacionistas, aversão aos pobres, simpatia a supremacistas brancos e tolerantes à desinformação. Esses são sinais que apontam para um cenário de risco para a paz. Essa figura não tem quem não viu, mas é o caso de que, em 2015, as Nações Unidas adotaram na Agenda 2030 com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para assegurarmos um futuro sustentável, os engenheiros deverão desempenhar papel essencial para que esses objetivos sejam atingidos. Não só através da criação, em futuro próximo, de tecnologias ambientalmente amigáveis, mas também com aplicações de soluções ambientalmente sustentáveis. A Agenda 2030 está diretamente relacionada à redução da pobreza, ao desenvolvimento da infraestrutura, da educação, desejando atingir a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, assegurar gestão sustentável e disponibilidade da água e saneamento para todos, assegurar acesso a produtos a preços justos, que sejam confiáveis, sustentáveis e disponibilidade de energia limpa e conservar e utilizar de forma segura os mares, os oceanos e os recursos marinhos. Quase todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se relacionam com a ciência e a engenharia. A pergunta que todo engenheiro deve fazer com relação aos ODS é como mensurá-los, para saber se as metas estão sendo cumpridas. Que métricas deverão ser utilizadas para medi-los? Que função de valores deve ser associada e atribuída a cada um deles? Este é um papel relevante que temos obrigação de exercer como engenheiros. Os engenheiros devem propor soluções inovadoras, oriundas da aplicação de técnicas de inteligência artificial, machine learning, análise de dados e outras técnicas que surgiram neste século. Que técnicas devemos desenvolver, por exemplo, para a gestão logística de emergências? Este é um grande desafio da engenharia. Para gerenciar ações nessa direção, de ver superadas essas dificuldades, em 2018, dirigentes de grandes escolas de engenharia em todo o mundo se reuniram na Universidade de Novo México, nos Estados Unidos, e introduziram o movimento da engenharia para a paz. Encabeçada pelo professor Ramiro Jordan, da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, e também presidente da International Federation of Engineering Education Society, definiu-se Engenharia para a Paz como a aplicação da ciência e dos princípios da engenharia para promover e patrocinar a paz. Essa imagem que aparece é o registro de quando o professor Ramiro apresentou este movimento da Engenharia para a Paz à comunidade da Universidade de São Paulo, recentemente. A Engenharia para a Paz vislumbra e trabalha para um mundo em que floresçam a prosperidade, a sustentabilidade, a igualdade social, o empreendedorismo, a transparência, a voz da comunidade e o engajamento, e também a cultura.
Os engenheiros têm o poder para serem protagonistas no papel vital de fornecer soluções criativas que podem transformar e melhorar radicalmente o bem-estar natural. O núcleo duro da engenharia para a paz é o futuro sustentável de nosso planeta, o qual está apelando aos seus líderes para atuarem em sincronia nessa direção. As novas diretrizes apontam exatamente essa direção. Temos de desenvolver ativamente soluções que abordem de forma colaborativa os problemas conhecidos, integrando programa de educação transdisciplinar, tecnologia, ética, empatia e política, tendo como pilar a linguagem tecnológica. O maior ativo de uma empresa é o seu capital humano, e todos devemos contribuir para o desenvolvimento de líderes para a próxima geração focado nesses objetivos. Eu faço um apelo a todas as escolas. Devemos criar um movimento de modo que todos façam parte dele com propriedade e sentido de pertencimento. O Brasil tem condições de ocupar posição privilegiada no cenário da engenharia para a paz. Ouso dizer, inclusive, na erradicação da fome e da pobreza. Lembrando de números de passado recente, no período de 2006 a 2010, a eficiência da agropecuária brasileira cresceu 4,28% ao ano. Comparando com outros países do mesmo período, dá para perceber o poder dessa indústria. A China, segunda colocada, no mesmo período cresceu a taxa de 3,25%. O Chile, 3,08%. E os Estados Unidos a 1,93%. Nosso país é o maior exportador de carne e frango do planeta e aquele que apresenta a maior produtividade no cultivo da soja. Pesquisadores da Embrapa, associados às universidades através de laboratórios de pesquisa, com cooperação internacional, porque ninguém sabe tudo nesse mundo, mudaram o cenário da agropecuária do nosso país. Este esforço começou em meados da década de 70, época em que ainda não se falava em mudanças climáticas ou meio ambiente sustentável. Até o início da década de 80, o Brasil era totalmente dependente da importação de alimentos. Papel que foi invertido, pois hoje é um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. Eu me recordo, nessa época, que eu era jovem, né? O custo do alimento era um absurdo. O pessoal tinha que ir na sua casa criar animais, criar galinhas para poder auxiliar na sobrevivência. Né? Agora nós somos aqueles que mais produzem, um dos países que mais produz alimentos em todo o planeta. O agronegócio, empurrado por tecnologias avançadas, desenvolvidas por nossas universidades, com colaboração de pesquisadores de outros países, tornou-se principal ponto de apoio para as políticas de sustentabilidade e econômica. Essa foi uma atividade forte da engenharia. Temos grande responsabilidade sobre ela. E devemos colher os louros, porque se estamos assim, ou porque os nossos engenheiros e cientistas fizeram. Em recente artigo publicado pela Embrapa, os autores destacam o fato do Brasil produzir 1 tonelada de grãos por habitante, 35 milhões de tubérculos, 40 milhões de toneladas de frutas, 34 milhões de toneladas de açúcar, 31 bilhões de litros de etanol, 35 bilhões de litros de leite e, acreditem, 4 bilhões de dúzias de ovos. Na produção animal,
o país abateu 30 milhões de bovinos e 40 milhões de suínos. E 6 bilhões de frangos. Precisamos refletir sobre isso. Note que são números fantásticos, com uma contribuição significativa para a balança comercial brasileira e demonstração evidente da eficiência e evolução das atividades agronômicas. No entanto, a fome ainda persiste em nosso país. Somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. No entanto, a fome nos ronda todos os dias. Um prêmio Nobel da Paz de nome Norman Borlaug, em 1970, destaca a importância da extinção da fome para o planeta. Disse ele, abre aspas, não se constrói a paz com estômagos vazios. Tem razão. A nossa querida Cora Coralina, homenageando aqueles que se dedicam à agropecuária, disse, abre aspas, em qualquer parte da terra o homem estará sempre plantando, recriando a vida e recomeçando o mundo. E nos cita, parabéns engenheiros da paz, profissionais da agronomia e produtores rurais por garantir o pão nosso de cada dia e nossa sempre tão almejada paz. A ciência e a engenharia brasileira têm grandes contribuições a dar nesse movimento da engenharia para a paz. Desde 1975, pesquisadores brasileiros estudam a aplicação do etanol como alternativa ao combustível fóssil. Tudo começou com um artigo seminal do professor José Goldenberg e colaboradores de 1974, no qual os autores demonstram o balanço energético vantajoso do etanol. Esta pesquisa levou à criação do programa ProAlco. Quem tem a minha idade se lembra muito bem disso. Que com aprovação governamental disparou um movimento intenso de pesquisas na área. Não só para adaptar os veículos a gasolina para a propulsão a etanol, mas também para a melhoria da produtividade do cultivo da cana-de-açúcar e da produção do biocombustível. Tudo isso começou em época que não havia pressão das mudanças climáticas. Não só os automóveis, mas até alguns aviões produzidos no Brasil são propelidos a etanol. Quem imaginava, na década de 70, fazer o que o Brasil fez? Não teve povo algum no mundo que imaginava que essa experiência ia dar certo. Veja agora a situação que nós estamos. O Brasil é rico de profissionais inovadores que sabem, de fato, entenderem o que produzir para melhorar as condições de vida do povo e, consequentemente, melhorar a paz. Com o desenvolvimento do carro flex, por exemplo, desenvolvimento brasileiro, atualmente temos 27% de todos os recursos energéticos do país oriundos da cana-de-açúcar. O crescimento do consumo deste insumo energético tem crescido, acredite se quiser, a taxa de 5,6% ao ano desde 1980. Em recente entrevista, o icônico professor Carlos Henrique de Brito Cruz, eu admiro muito, foi diretor científico da nossa FAPESP por 15 anos e promoveu uma revolução na pesquisa do Estado de São Paulo. Ele afirmou, nessa palestra de despedida que ele fez ao sair da FAPESP, supondo que a última gota de gasolina fosse extinta esta noite, amanhã cedo, apenas os brasileiros conseguiriam andar em seus automóveis movidos a etanol. É interessante isso, né? Nós temos algo único no nosso país, né?
Ninguém ousou fazer algo semelhante. Todos os automóveis brasileiros consomem etanol, mesmo aqueles cujos carros são propelidos a gasolina, pois nossa gasolina é misturada ao etanol na proporção de 4:1. Esta bioenergia, que constitui 40% de toda a energia requerida pelo país, impacta não só o aquecimento global, por ser renovável, mas a saúde de todo o planeta, pela redução da poluição devido à ausência de gases tóxicos produzidos por combustível fóssil. Nós não apenas promovemos melhores condições de vida para o nosso povo, mas para todo o planeta. Quer dizer, combustíveis fósseis promove o aquecimento global em todo o mundo, não obedece fronteiras, não obedece regimes políticos. Quer dizer, é assim que nós precisamos que nossos engenheiros pensem, em desenvolver projetos com essas características. Voltando à nossa análise, não existe país no mundo com uma matriz energética tão favorável à sustentabilidade quanto a brasileira. Mesmo os países europeus não chegam nem perto ao indicador brasileiro. Fala-se muito da Alemanha, é um país que está muito preocupado com isso. Mas a energia renovável daquele país está em torno de 7% dos requisitos energéticos exigidos por eles. 7%, observe, nós somos 40%. Ninguém vai chegar próximo, não tem um país que passe de 10%. Esta virtude da matriz energética brasileira caracteriza bem o movimento da engenharia para a paz. Não tem, como eu já afirmei, não tem fronteiras, não tem partido e não se importa com a cor da pele. A produtividade brasileira da cana-de-açúcar merece ser destacada, pois saiu de 84 toneladas por hectare em 80 para 381 toneladas por hectare em 2019. Multiplicou por 5 quase isso. Tudo isso fruto de pesquisas realizadas por nossas universidades e institutos de pesquisa. O Brasil publica mais artigos sobre a cana-de-açúcar que qualquer outro país do mundo. Esse esforço tem contribuído para a redução de emissão do CO2 com excessivo impacto na saúde de todos. Mas a engenharia para a paz também tem desafios, que são diversos. Vamos citar alguns. A verdade, que é a nossa commodity mais importante, está sendo erodida. A desinformação, através das redes sociais, viaja 6 vezes mais rápido que os fatos. As fake news proliferam, acabam com reputações em segundos e, diferentemente da mentira, não tem endereço. A pessoa ou instituição prejudicada não tem como exigir retratação, processar, ou seja, com a fake news ele está livre. A polarização, a manipulação, a trapaça e o vício estão em ascensão. As pessoas estão mais depressivas, ansiosas e frágeis, bom, também é fruto da Covid. As políticas e o sistema de valores estão sendo desafiados. A guerra comercial está de volta no cenário global. Até países que não têm força para brigar, mas estão lá brigando. O gap entre o pobre e o rico continua crescendo assustadoramente. Alguns países da América Latina, vou citar o Chile, peguei esses números recentemente, 1% da população chilena controla mais de 50% do PIB do país. A transparência está ausente em vários níveis e o sistema judiciário está sendo desafiado. Precisamos com urgência uma nova política
novos tratados internacionais. Estamos perigosamente saindo da sociedade da informação para a sociedade da desinformação. Na USP, desde 2015, estamos preocupados em promover ações coordenadas para promover e cultivar a paz, dentro dos princípios do movimento de engenharia para a paz. Nem existia ainda quando isso aconteceu. Para isso, criamos o GLIP, Global Institute for Peace, sediado na Escola Politécnica, constituído por professores e pesquisadores de várias unidades da universidade. Este grupo de pesquisa nascente assumiu a pauta da engenharia para a paz. O GLIP é constituído como um núcleo de apoio e conectado à universidade e à sociedade civil em sua forma mais ampla. Para mais além de sua atividade científica, vislumbra-se a inovação, a tecnologia e o equilíbrio de gênero e a diversidade com mecanismos sustentáveis, rumo a patamares capazes de contribuir à paz mundial. Se puderem, acompanhem nosso trabalho. Para finalizar, gostaria de destacar citações que cabem muito bem nesse ambiente de educadores, de duas pessoas que, de fato, eu tenho um respeito muito grande. A primeira é do filósofo Mangabeira Unger, professor da Universidade de Harvard. Diz ele, esse eu vou ler, não gosto de ler transparência, slide, mas esse eu faço questão. No paradigma produtivo anterior, o da industrialização, a educação necessária era mínima. Bastava o trabalhador ter disposição para obedecer, destreza manual, capacidade de entender instruções. Estava resolvido. Não interessava para ele o que ia acontecer no mundo. Bastava obedecer. Ele tinha seu emprego garantido. Para a economia do conhecimento, é preciso outro tipo de qualificação. Tem que ser uma educação analítica, oposta à que temos no Brasil, baseada no enciclopedismo raso e dogmático. Bom, frase do Mangabeira Unger, que adora essas palavras bonitas. Continuamos a tentar transformar o jovem brasileiro numa criança francesa do século XIX. Quer dizer, esse é um desafio, a meu ver, que ele lança para nós que somos, né, formadores de engenheiros, né, que precisam ser formados com uma outra mentalidade para que o mundo seja de fato melhor. Não basta simplesmente obedecer ordens. Isso já é passado, né? A outra citação é de Silvio Meira, professor lá de Pernambuco, que cita a pós-graduação. Ele diz, no Brasil, os cursos de pós-graduação, em geral, replicam pesquisas estrangeiras e vivem em looping, formando doutores para formar doutores que formam doutores. Enquanto isso, os problemas estruturais do país continuam sem solução. Né? Eu acho que eu comentei muita coisa dos grandes problemas que nós temos que enfrentar. Eu acho que está na hora da engenharia se posicionar. Bom, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito bom, Cardoso. Vamos uma reflexão necessária nesse momento. E estamos num momento ímpar, que é o de mudanças nos cursos de engenharia. Então, essa questão da engenharia, da formação do engenheiro cidadão e do engenheiro para a sociedade, ela é fundamental. E essa reflexão tem que estar presente na hora de elaborarmos os nossos projetos pedagógicos, criando novos ecossistemas, né? Uhum. Bom, enquanto Cardoso toma uma aguinha, hoje é uma data muito especial para nós mineiros. Estamos completando 300 anos de autonomia e luta pela liberdade. Isso, para nós, é muito caro aqui em Minas Gerais. Então, parabéns para nós mineiros pelos 300 anos de Minas Gerais. Ó, Minas Gerais! Então, e feito mais esse interregno,
Passa quem vai fazer as perguntas, quem vai começar a fazer perguntas, o Juliano ou o Marcos? Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, oficialmente, estou eu aqui, Juliano Gimenez, professor da Universidade de Caxias do Sul, e o Marcos também, da nossa Bend estudantil aqui. Vamos ajudar a organizar a plenária ali com relação às perguntas, já parabenizando, né, Marcos? Parabenizando tanto a Tatiana quanto o professor José Roberto aí pelas excelentes colocações e que já geraram ali algumas questões e colocações bem importantes e bem pertinentes, né? E eu colocaria como uma das primeiras questões aqui, uma que faz essa vinculação, e daí já passaria para os dois, tanto para a Tatiana quanto para o José Roberto se manifestarem, né, com relação a esse aspecto, que é o que trata das questões das ODS, né? Quais são as visões de vocês e como vocês entendem que as ODS estão, poderiam ou até deveriam estar inseridas de forma mais direta, né, nos currículos, né, nos perfis e competências previstos na formação do engenheiro e das engenheiras, é claro. Né, Tatiana? Pronto. Posso começar aqui. Muito obrigado aí pela questão. Parabenizar também o professor José Roberto por trazer questões tão relevantes, né, de forma mais reflexiva para a gente nesse momento dessa engenharia da paz. Realmente, aquilo que nós fazemos é essencial, né, e trazer a ética para essa discussão, trazer essa grande missão que a gente tem de transformar o mundo, mas que seja um transformar para melhor, né? Então, isso é fundamental. Mas, falando aí sobre os ODS, veja, no meu entender, eu acho que tem diversas formas, óbvio, de incorporar isso no currículo da formação em engenharia, mas vou fazer uma reflexão com base naquilo que a gente entende e está fazendo lá no Senai Cimatec. A gente tinha no currículo anterior os projetos integradores, e que a gente buscava unir algumas disciplinas para desenvolver aqueles projetos. E a gente percebia que muitas vezes aquilo ficava dentro da própria disciplina, sabe? Os projetos não olhavam para fora, não olhavam para o mundo, não olhavam para que problema do mundo eles iriam resolver. Então, uma das coisas que a gente queria nessa inovação acadêmica era trazer esse contexto de mundo para dentro do curso, trazer problemas reais para dentro da formação do engenheiro. E aí que a gente traz isso nos projetos. Eu acho que não cabe a gente ficar pensando que tudo é uma disciplina a mais que a gente vai incluir, né? Óbvio que pode estar como conteúdo numa disciplina ou em outra, você tem a questão ambiental que precisa ser trabalhada, e isso pode estar sendo abordado lá, mas eu acho que principalmente é trazer isso como desafio de projeto. Como a gente fez, por exemplo, no desafio das engenharias que eu apresentei para alunos do segundo semestre agora, dos nossos cursos, e que eles tiveram que desenvolver pesquisas e soluções focadas em alguns dos ODS que foram selecionados. A gente está pensando também num sistema em que a gente possa ir registrando essas informações e os projetos desenvolvidos para que os alunos se baseiem nos projetos dos colegas para ir avançando. E a gente acredita que com isso, você usando os conhecimentos prévios para avançar, e que a gente possa compartilhar também informações daquilo que já tem desenvolvido, né, do estado da arte, o estado da técnica sobre aquele assunto, isso vai ajudando a gente ter soluções cada vez melhores, de forma colaborativa. Então, um trabalhando e melhorando a ideia do outro. Então, são algumas formas que a gente está entendendo aí desse trabalho dos ODS, que está permeando também os nossos programas de mestrado e doutorado. A gente tem um mestrado principalmente em desenvolvimento sustentável, que traz essa questão muito forte, né, do atendimento também aos ODS. Espero aí ter respondido. Bom, eu queria comentar uma dificuldade que eu sinto ao frequento várias escolas de engenharia, tenho amigos em várias delas, e algumas eu noto que eles têm um corpo de professores que são pessoas que se esforçam, fazem as coisas como devem fazer, mas são poucos, eu digo raríssimos, aqueles que leem o plano pedagógico da escola. Eles não sabem o que é o plano pedagógico da escola, não sabem o que foi pensado para se fazer um projeto, para formar o aluno. Na maioria das escolas de engenharia, né, a gente percebe isso. Eu classifico as escolas de duas formas: as pertinentes e as não pertinentes.
As pertinentes são aquelas em que os professores estão, de fato, alinhados com a gestão da universidade para atingir um objetivo. Estão, de fato, alinhados nisso, engajados naquilo, né? Eu sinto, por exemplo, o caso do Sematec é um caso, né? Mas tem várias escolas em que o professor, são as não pertinentes, o professor, independente se a metodologia é ativa ou não, é isso, chega lá na escola, dá a aula e vai embora. Não conversa com seus pares, não integra. Pode dar um curso que seja moderno, no sentido de usar as tecnologias, mas não há integração entre eles. Então, nós temos um contingente grande de escolas com essa característica. Eu vejo também que para que os ODS sejam de fato contemplados, né, nas escolas de engenharia, elas precisam estar na missão da escola. A escola precisa ter uma missão. E essa missão deve envolver os objetivos do desenvolvimento sustentável. Veja a escola de engenharia de Harvard. É baseada em mudanças climáticas. É a missão da escola, né? Projetos dessa área são incentivados, buscam recursos, porque sabe que lá o pessoal conhece essa área. Quer dizer, qual é a missão das nossas escolas? Poucas têm essa missão estabelecida e o seu corpo docente conhece. O professor Marcelo Nitz, da Mauá, no encontro recente, talvez o Vanderlei esteve presente, ele comenta a dificuldade que é os professores atuarem em uníssono com a direção. Ele comenta até que professores é como fazer, querer cuidar de gato, né? Pastorar gato. Não se consegue pastorar gato. Gato faz o que quer. Então, professores têm essa imagem, né, da dificuldade que é de você pegar, engajar o professor num projeto que, de fato, ele acredita, né? E, para isso, a liderança das universidades tem que se, de fato, agora... É o cargo mais desafiador que existe, é um dirigente de uma escola de engenharia no nosso país. Os nossos estudantes pensam em projetos, o pessoal faz projetos, segue o CDIO direitinho, mas fala o projeto para ele tem a duração daquele tempo em que ele está com ele. Ele esquece de imaginar que aquele projeto que ele está fazendo, que supostamente alguém um dia vai implementar, tem uma história de vida, tem um ciclo de vida. Ele vai começar de alguma coisa. Porque não tem jeito, qualquer projeto, começa ou numa mina, ou num poço de petróleo, ou numa floresta. Não tem jeito. Ele tem que ter consciência disso. Qual é o ciclo de vida disso? E uma hora aquilo vai ser descartado. Nós não temos o que fazer com os celulares velhos que estão aí. Quer dizer, essa é a consciência que nós precisamos dar aos nossos alunos, quer dizer, de que aquilo tem algo que começa um dia e na hora que vai jogar fora é um problema. Ele precisa saber, a entender aquilo que nós chamamos de economia circular, né? Não é? Quer dizer, concebe, faz, inova, chega uma hora que aquilo vai ser descartado, nós temos que estudar o que fazer para que no próximo passo esse prejuízo seja minimizado, né? Enfim, eu acho que essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis não é pegada a um curso de objetivos de desenvolvimento sustentável. É uma missão da escola. É ela pegar e se mostrar que, de fato, ela está aderente a isso. Tá certo? Tratar bem seus funcionários, ter uma escola bem higiênica, limpa, com todos os requisitos que se exigem de conforto para o ser humano, né? Eu acho que seria isso que eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão. Podemos? Super grato, professor Cardoso e Tatiana. Acho que se alinharam bem as respostas, né?
Eu, particularmente, também sou um atuante, né? Sou engenheiro civil de formação, mas atuante de forma bastante intensa na engenharia ambiental, aqui na Universidade de Caxias do Sul, e realmente entendo isso, professor Cardoso, né? Sustentabilidade em todas as suas dimensões, ela está muito mais para uma missão institucional e que depois se desdobra nas missões das escolas ou dos cursos, né? Do que exatamente como um componente curricular a ser, diríamos, forçado, integrado, ou seja lá qual a forma com que isso venha a ocorrer nos currículos. E como a professora Tatiana muito bem disse, muito bem colocou, né, em alguns momentos, em alguns elementos, em alguns trabalhos, de forma transversal, enfim, inter, multi, transdisciplinar, isso pode, deve estar constando, sim, nas disciplinas do dia a dia, nas operações diárias lá de um curso, se pensarmos isso sob uma forma